Tudo bom? Quero falar com vocês sobre a minha experiência como ator, algumas lembranças dos anos que eu já tenho aí de carreira, já tenho mais ou menos 20 anos, desde que eu saí da universidade. Quero falar especificamente sobre 5 filmes, 5 trabalhos que eu fiz, que foram experiências muito importantes na minha carreira, para mim, não só como ator, mas pessoalmente também, vocês vão ver isso. E no 6º encontro eu quero falar mais geralmente assim sobre atuação, direção de ator, a carreira de ator, e alguns insights que surgirem a partir das 5 primeiras falas sobre esses filmes. Esses filmes serão A Festa da Menina Morta, dirigido por Matheus Nastergalli, Serra Pelada, dirigido por Heitor Dália, O Lobo Atrás da Porta, dirigido por Fernando Coimbra, Boi Neon, dirigido por Gabriel Mascaro, e Dente por Dente, de Júlio Taubkin e Pedro Rocha. Vou começar falando sobre A Festa da Menina Morta. Esse filme foi rodado na Amazônia, na cidade de Barcelos, Alto Rio Negro, começo do ano de 2007. O ano de 2006 foi o meu primeiro ano verdadeiramente como profissional, assim, fora de Brasília já. Fiz filmes no Rio, inclusive o primeiro Tropa de Elite, no Rio de Janeiro. Fiz alguns filmes em São Paulo e já no fim do ano tinha um convite do Matheus Nastergalli, excelente ator brasileiro, para participar com ele, para participar do filme dele, A Festa da Menina Morta. Eu tinha conhecido o Matheus em 2004 em Brasília, nós filmamos A Concepção, um filme de José Eduardo Belmonte, um filme bem diferente, bem maluco, uma experiência de imersão poderosa para os atores, assim, a gente ficou morando num hotel, era um filme de pessoas que trocavam de personalidade a cada dia. Essa era a proposta do filme, pessoas que todos os dias inventam uma nova personalidade. E o Matheus era meio que o guru desse bando, e eu era, tipo, o melhor aluno, o cara que levava aquilo às últimas consequências, assim. E a gente ficou muito amigo, ele me chamou para fazer A Menina Morta. A gente nunca mais parou de se falar, e lá fui eu para Barcelos. Se não me engano, foi um avião até Belém, e depois 36 horas de barco para chegar na cidade de Barcelos, assim, longe de tudo. E foi a melhor experiência até hoje, assim. Então deve ter sido meu 4º, 5º longa-metragem, mas foi, eu acho até hoje, assim, meu melhor processo. Não digo o melhor filme porque não tem como dizer isso, mas com certeza o melhor processo que eu passei, porque eu estava sendo ali dirigido por um ator. Ao longo desses encontros eu vou falar sobre outros diretores, outras formas de dirigir, outras formas de preparar um ator, né? Inclusive é uma coisa meio doida esse diálogo diretor e ator, porque inclusive tem gente que parece que acha que esse diálogo não pode existir, assim. Então é um diálogo muitas vezes marcado por desconfiança da parte da direção, truques, como eu faço para você fazer o que eu quero sem eu te dizer o que eu quero, assim. É uma posição muito desconfortável, principalmente para uma pessoa que passou, como eu passei 4 anos e meio estudando artes cênicas, me preparando para ser um ator, e não ter a confiança de um diretor, assim, de um cara que chega e fala, preciso que você faça isso. Não, ele acha que ele tem que me dar um truque para me levar a fazer aquilo. Para mim é duplamente desgastante, porque eu tenho que fingir, eu tenho que fazer o que ele quer, fingindo que eu só fiz porque ele me pediu, quando eu sabia desde o começo o que ele queria. Só que com o Matheus não foi nada disso. Mas só antes de eu falar do Matheus, eu fiquei 4 anos e meio na Universidade de Brasília, porque o curso lá tem 9 semestres. Você não precisa de 9 semestres para formar um ator, é óbvio. A maioria dos atores que se formaram desde a Grécia Antiga até hoje simplesmente fugiram de casa com o circo e aprenderam fazendo. Essa é uma profissão que dá para você aprender na vida. E quanto mais riqueza de vida você tiver, né, de pessoas que você convive, um olho para a humanidade, se você gostar de gente, você vai conseguir ser um bom ator e a técnica você vai aprendendo aos poucos. Mas o Matheus, sendo um ator, diretor, foi a melhor experiência que eu tive. Antes de eu falar dele como diretor de cena, de ator, assim, queria só falar dele como diretor de filme. Eu nunca vi, na minha carreira toda, um diretor que tivesse uma noção tão grande do que ele queria em cada quadro da Festa da Menina Morta. Se aparecer uma parede de madeira de uma casinha, que a gente fosse uma casa de algum personagem, eu lembro dele burilando aquela tinta para chegar num tom de rosa que ele queria. E depois que a gente decidiu o tom de rosa, eu lembro de eu ir uma tarde, passar uma tarde inteira passando óleo de cozinha na parede da casa, para que aquilo ficasse mais engordurado, para que baixasse um pouco o rosa, para que parecesse mais velho.
E assim, eu como ator estava lá participando disso tudo, assim, foi um processo de imersão. Você está em Barcelos, isso é 2007, como eu falei, janeiro de 2007. Não, era película ainda. Hoje em dia já ninguém acredita mais nisso, mas o filme era feito em película. Assim, quando a gente filmava uma cena, essa cena, quando você trocava o negativo, o rolo da câmera, esse rolo da câmera ia de balsa para Belém, tipo, era 36 horas para ir para Barcelos, descer, para voltar era 72, porque era contra o rio. Então esse rolo tinha que chegar em Belém, ser revelado, voltar também de balsa. Então a gente só ia ver o que a gente tinha feito tipo, 14 dias depois. E era lindo, sentava a equipe toda do filme com algumas pessoas da cidade e botava aquilo que a gente chamava de copião, que não tinha o áudio e ficava vendo lá take 1, take 2, take 3, take 4, com as pessoas que estavam trabalhando com a gente no filme, que estavam nos hospedando. Mas, enfim, vamos para os ensaios. A gente tinha uma salinha nos fundos de uma igreja muito bonita, na beira do rio, em Barcelos. E o Matheus, nesse filme, trabalhou com atores e não atores. Ao longo desses encontros, eu quero falar um pouco mais sobre esse encontro, ator e não ator, que é muito interessante, muito difícil. Às vezes dá certo, quando dá certo é incrível, e quando não dá certo é ruim para todo mundo sai perdendo. Mas então estava lá o Matheus com gente da cidade, com um pajé, papaguara, com uma atriz muito experiente de teatro de Manaus, um outro ator de teatro de Manaus, eu saindo da Universidade de Brasília, o Daniel Oliveira, excelente ator também, que tinha feito Cazuza, já tinha um nome, já famoso, já na televisão. E o Matheus equalizou todos esses jogos, né, o jogo de cada um nesses ensaios dentro dessa salinha da igreja. E para isso ele usou um tipo de dança japonesa que se chama Butô. É uma dança que nasce no pós-guerra e é uma dança, pesquisa aí, vai na internet e coloca B-U-T-O, circunflexo no O, ou B-U-T-O-H em inglês. Vocês vão ver coisas medonhas, mas procurem as boas coisas. Procurem o Kazuo Ono. Sankai, S-A-N-K-I, Juku, J-U-K-U. Procurem esse tipo de imagem e vocês vão ver. Porque é uma coisa, não é narrativa, não é texto, não é fala, não é aquele teatro japonês codificado que a gente conhece, do No, do Kabuki. É uma forma de expressão de um país que tinha levado 2 bombas atômicas na cabeça. É uma dança das entranhas. E eu não sou o tipo de ator que fala muito de energia, de entranhas, desse tipo de maluquice. Eu sou um cara mais pé no chão, eu sou um cara mais da realidade. Mas ali você vê um exemplo de como a nossa arte, o teatro e a dança, eles podem ser não racionais, não narrativos, não lógicos, mas potentes, fortes. Porque não tem como você ver o Kazuo Ono atravessar um palco durante 20 minutos, maquiado de mulher, com um vestido e uma rosa na mão, e não ficar tocado por aquele senhor japonês, sabe, já em idade avançada, simplesmente caminhando, simplesmente dançando com uma flor. Tem alguma coisa ali. Não é só esquisitice, não é só um grito primal, uma coisa primal. É também, mas tem algo ali, algo dos orientais, que me interessou muito ao longo dos meus anos de faculdade. Esse tipo de pesquisa com teatro oriental, teatro balinês, teatro de máscaras, isso me ajudou muito ao longo do meu processo de formação. E eu achava que eu ia ser um ator de teatro de pesquisa. Acabou que eu virei um ator de cinema e televisão mais, né? Mas eu achava que eu ia fazer isso, teatro de pesquisa, fica um ano inteiro para fazer uma peça. Esse era o meu sonho quando eu estava na universidade. E o Matheus usa essas danças para deixar o elenco todo vibrando na mesma energia. Então eu lembro de um dia fazer um exercício em que eu fiquei de 2 a 3 horas num estágio de quase meditação, mas uma meditação em que você está se expressando, é uma meditação expressiva, o corpo está se expressando, de como se eu estivesse dançando dentro da barriga da minha mãe. Não é uma dança lelê lalá, é uma dança de movimentos mínimos, assim. Um desses grandes é o Hijikata, o outro ator famoso do Butô é o Hijikata. O Hijikata e o Kazuo Ono, eles falavam que o Butô nasce
para um deles nasce de uma imagem que eu acho que a mãe dele teria dito no leito de morte, que é: tem um robalo dentro de mim. E dessa única imagem, ele dançou essa imagem a vida toda dele. Todos os espetáculos dele eram um pouco esse robalo dentro dele. Eu estou já 20 anos depois do curso de artes cênicas, posso estar misturando memórias, atravessando uma citação que era de outro, mas a imagem está aí. E o outro desses atores japonês fala que para ele, a família, quando ele era bem pequenininho, saía para a colheita, saía para trabalhar na propriedade e deixava ele amarrado num poste no centro da casa. E o butô para ele é os movimentos mínimos que ele conseguia fazer amarrado naquelas faixas lá. Não era uma amarração de escravo, né? Era uma amarração de japonês, então devia ser, inclusive, bela. Mas ele ficava amarrado lá para não se machucar, para não se perder, talvez para não se queimar numa lareira. E para ele o butô nasce desses movimentos mínimos que ele conseguia fazer ali nesses dias, quando ele era pequeno. E o Matheus fez isso com todos nós. Então, nós dançamos ali, dançamos a preparação do filme, os atores. Isso é o que a gente chama de trabalho pré-expressivo. A gente estava alimentando o nosso interior para depois botar aqueles personagens vivos e depois botarem eles para conviver. Nesse processo, o Matheus também pediu para a gente o seguinte: olha, eu quero que cada ator saia pela cidade e daqui a 5 dias vocês vão me apresentar um resultado. Pode ser um cartaz de escola, um cartaz. Inclusive, uma menina fez um cartaz, porque ela tinha uma personagem que queria abortar e ela saiu na cidade perguntando o que poderia ser. Aí eu lembro até hoje que tinha uma que era tipo cibalena com Coca-Cola, era um remédio de dor de cabeça com Coca-Cola. E eu até, depois desse filme, levei um cachorro comigo para São Paulo, que eu peguei na cidade lá, um vira-lata, uma vira-latinha que ficou com o nome de Cibalena, depois virou a Ciba. E a Ciba, se bobear, está viva em São Paulo até hoje. Não deve estar viva, não. Mas um outro dia eu conto a história da Cibalena para vocês, que é um capítulo à parte. E aí eu para fazer esse trabalho do Matheus, fui para a beira do rio, porque eu queria colher qualquer coisa. Assim, primeiro dia, lá em Barcelos, não conhecia ninguém, fui para a beira do rio. Aí fico ali olhando, pego um pedaço de linha, pego um graveto, pego uma pedra, pego um ossinho, e aí daqui a pouco passa um barco, eu vejo um barco passando assim, com umas coisas enroladas que eu não sabia o que era. E o meu personagem era do rio. O Matheus falou: eu quero você no rio, quero que você saiba tudo do rio, conheça os rios aqui, saiba se movimentar, o seu negócio é rio, vai. Então, lá foi para a beira do rio. Quando esse barco passou, eu falei: ah! E aí o senhor lá respondeu: oba! Eu falei: o que tem aí? Ele falou: o quê? Eu falei: aí, o que é isso? Ele: peraí. E aí eu já comecei a entrar em outro lugar, porque ele não passou direto. Ele falou: peraí. E fez: encostou o barquinho dele na areia. Eu falei: o que é isso aí que o senhor tem aí? Ele falou: ah, é piaçaba. Piaçava, né? Que eles escolhem lá na região. Qual que é o seu nome? Evilásio. Ah, seu Evilásio, o senhor trabalha? Trabalho com isso, trabalho aqui no Rio, e tal. E esse barco aí, eu que fiz. Faço barco. Falei: é mesmo? Faço na minha casa ali. Quer ir lá? Falei: quero. Sobe aí. Aí lá foi para a casa do seu Evilásio. O seu Evilásio, ele construiu uns barcos que eram do tamanho dessa sala aqui, assim, uns barcos de 10 metros, sozinho, com ferramentas muito antigas, assim, não tinha nada tecnológico, assim, era serra. Se ele precisava de uma motosserra, ele ia pedir para um vizinho, o vizinho trazia, ele usava um dia, devolvia e tal. Eu lembro que ele marcava o barco, assim, preciso cortar uma linha reta aqui. Ele botava um prego aqui, botava um prego lá, uma corda esticada, que ele deixava essa corda dentro de uma pilha, de um balde de pilha desencapada. E quando ele soltava a corda fazia assim, pá, marcava uma linha reta. Eu falava: gente, isso não pode ser muito saudável, esse balde de pilha desencapada aí, soltando esse negócio. Mas era assim que ele trabalhava. Eu fiquei indo para a casa do seu Evilásio vários dias. E ele me deu o meu personagem nesse filme. Ele e uma outra experiência que eu vou contar já já. De ficar convivendo com ele, com a família dele, com a esposa dele, de tomar o café que eles tomavam. E isso me leva a uma coisa que eu queria dizer, que é o seguinte: não tem como você ser ator se você não gosta de gente, se você não gosta das pessoas. Não tem como você ser um ator brasileiro se você não gosta do brasileiro. Você não vai fazer um personagem do povo
se você não vai na feira, se você não vai no supermercado. Eu estou já com 12 anos de Rede Globo, já fiz alguns trabalhos que deram muito certo. Eu vou no supermercado. Eu sei quanto é o café. Eu escolho pelo preço o café que eu vou comprar. Continuo sendo uma pessoa. Eu não virei uma estrela na minha vida pessoal. Quer dizer, em nenhum outro lugar. Eu continuo sendo uma pessoa que conversa com pessoas. Porque o meu trabalho depende do seu Evilásio. Meu trabalho depende da Dona Maria, a cozinheira que a gente tinha lá em Boi Neon. Principalmente porque essas pessoas, quando convivem com a gente, ainda mais depois de ter ido fazer um trabalho na TV, ao longo dos dias elas vão relaxando e você tem de novo uma pessoa na sua frente. Tem um problema muito... Não é um problema. O problema é pegar um ônibus às 4 da manhã lotado. Mas tem uma coisa na nossa profissão que é o seguinte. Quando você fica famoso, você afeta a realidade ao seu redor. Você chega num saguão de hotel, de aeroporto, e as pessoas veem que tem um ator ali. Então eu não consigo observá-las, porque eu estou sendo observado. E isso tira de mim uma matéria-prima que é o motor da minha vida, da minha profissão. Mas lá estava eu com o seu Evilásio, aprendendo ali sobre o universo do Rio. E aí eu lembro que teve um outro dia, que foi o seguinte. Eu queria fazer a minha preparação lá para uma cena que o Matheus tinha pedido, né? A cena que cada um preparava, e eu vi um tronco na rua. E eu pensei, vou botar esse tronco, vou criar um espelho d'água aqui com lona, comprei uma lona de construção assim, peguei um monte de pedra no rio que ficava na frente da salinha da igreja, e enrolei aquela lona nas pedras assim, fiz um negócio de, sei lá, uns 5, 6 metros, e aí eu ia pegar um barquinho de papel, passar uma linha preta que ia ficar molhada nessa água, e eu ia com o dedo enrolado aqui, escondido, fazer aquele barquinho ao longo de vários minutos, chegar em mim, e daí eu construía também uma outra parte dessa cena que eu apresentava para os meus colegas. E eu vi um tronco na rua, eu falei, cara, eu preciso desse tronco. Preciso botar esse tronco no espelho d'água, nesse tronco que eu vou sentar. E aí eu falei para o motorista, assim, o motorista que levava as coisas para a gente, né, para o set e tal, eu falei, meu irmão, tu me ajuda a levar isso aqui lá? Aí eu olhei e falei, cara, pô, 20 anos, maluco, saindo da faculdade, louco para ser o Daniel Day-Lewis, louco para ser o dormir com a metralhadora, né, no Taxi Driver. Falei, cara, vou levar esse tronco. Aí catei aquele tronco, botei no tronco, devia ter uns 40 quilos, assim, era um tronco pesado, e eu caminhava 100, 200 metros, deixava ele cair, bum, caminhava mais uns metros, deixava cair. Cara, e ao longo dessa caminhada com esse tronco, indo para a igreja, que deve ter sido uns 800 metros, 1 quilômetro, assim, eu fui entendendo o meu personagem. Eu falei, o meu personagem é esse cara que ao longo desse filme inteiro carrega um tronco. Eu sou o irmão da menina morta. Eu sou o cara que se preocupa com essa festa. Eu sou o cara que quer que isso aconteça. Eu sou o cara que quer que isso dê certo. Então, eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, a nossa aproximação de um objeto, de um personagem, pode ser muito racional. E, às vezes, não. Às vezes, ela pode ser assim, corporal. Nessa fase da minha carreira, eu precisei encontrar aquele tronco, precisei fazer essa caminhada, me alimentei daquilo, e tive aquela memória física em mim ao longo de todo esse filme. Então, quando eu for falando de outros trabalhos, vocês vão ver como a aproximação pode ser diferente. Mas ali, começo de carreira, eu precisava disso. Agora, tenho eu a impressão, e eu quero falar mais sobre isso depois, que um ator não consegue passar 60 anos de carreira carregando um tronco. Chega um momento que você vai precisar entrar e sair mais rapidamente e mais tecnicamente. E é disso que eu quero falar nos próximos encontros. Até lá.